Boa tarde a todos. Calma, ainda não entrou ninguém, vai aparecer aqui. Estamos aqui iniciando a live da odontologia do sono. Deixa eu ver aqui. Pode ir falando. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui reunidos para o início dessa live. Odontologia do sono. Tá falando, as pessoas estão tudo. Uma área promissora, né, para os dentistas. As colegas, né, que fazem parte da comissão do sono, a doutora Eleonora Burgos, as doutoras... Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para quem está entrando. Boa tarde, Vaninha. Boa tarde, Vânia. Hoje é um dia super especial, né, Vânia e Renata, porque a gente vai fazer nossa primeira live aqui como comissão da odontologia do sono. E a gente estava conversando aqui, Renata. Muitas vezes as pessoas não sabem que o dentista participa, né, efetivamente no tratamento da odontologia do sono, né? Muita gente fica se questionando. E vou pro dentista? O que é que o dentista vai fazer comigo? Enfim, a gente é da comissão de odontologia do sono aqui do CROPE. Estamos aguardando também a entrada de doutora Eleonora Burgos, tá? Que na verdade são as duas que vão participar da live. Eu e Sandrinha, a gente tá aqui mais para fazer a condução dessa live, mas quem vai realmente fluir com o assunto é a doutora Vânia Cristina, que vai se apresentar, né, antes de começar a falar, e doutora Leonora também, que a gente está esperando para ela conseguir aqui, para a gente conseguir colocar ela dentro da live também. Mas enquanto isso, a gente vai falar um pouquinho sobre como a odontologia do sono começou, né? E aí, tudo bom, Daniela? Pronto. E aí, antes disso, só queria saber se, assim, essa é a doutora Leonora Burgos, né? E eu queria saber se vocês estão escutando a gente direitinho, se está tendo algum eco, se está tudo legal. Então, se vocês puderem ajudar a gente nisso aí, deem um legal. Também assistindo a esse vídeo ao vivo. Beleza, Bruna. Mas vocês estão escutando direitinho? Estão escutando direitinho aí o que a gente está falando? Tá dando eco? Qualquer coisa, gente, sinaliza, né? pra gente. O Evo está dizendo que está ok. Se der qualquer alteração, tá? Pronto, joia. Então, a gente vai começar perguntando para a doutora Eleonora o que é que finalmente o danado do dentista do sono faz. Isso é uma pergunta bem frequente. Na verdade, a nossa atuação na equipe, né, multiprofissional, é no bruxismo e na apneia do sono, principalmente, né, na apneia do sono. E é uma atuação, assim, a gente trabalha com aparelhos, né, intraorais que projetam a mandíbula para abrir a via aérea. Mas né? qual é a principal queixa? Qual é a principal queixa que chega aí? Para o ronco, para o ronco e para a apneia, né? Na hora que você consegue projetar a mandíbula para frente, né? Com esse tipo de aparelho, né? Tem vários. Tudo começou com um aparelho que segurava a língua, coitado do paciente, mas hoje a gente tem aparelhos muito mais modernos, né? Não que não se use mais esse aparelho o retentor lingual, né? Mas o uso é bem restrito. E hoje a gente tem aparelhos muito mais modernos. E os aparelhos para apneia, eles projetam a mandíbula para frente para abrir a via aérea. Então, isso diminui tanto o ronco, ou seja, tira todo o esforço, né? Respiratório. Então, é tanto para o ronco como para a apneia. Sim, então, roncar, gente, é comum, mas é normal. Não é normal. Doutora Vânia e doutora... Então, deixa eu falar. O ronco é um sinal, né? Que está acontecendo algo. Então, roncar não é normal. E isso ainda pode estar mostrando um sinal de um problema maior, que seria a apneia obstrutiva do sono, onde a gente vai ter uma baixa qualidade do sono,
a gente vai ter problemas com microdespertares, aquele sono todo cortado durante a noite. A gente vai ver que a gente vai acordar mais cansado. Isso tem a ver com uma baixa da oxigenação do E corpo. a sonolência seria um sinal importante. Sim. Na hora que você tem muitos despertares, a sua noite de sono é péssima. E quem não dorme bem, no outro dia não está bem para exercer as atividades diárias, não está bem nem para dirigir, porque os acidentes de trânsito são muito relacionados, né, Vânia, a apneia, né, paciente que tem uma apneia mais significativa, né, então os acidentes de trânsito são comuns. As doenças do coração. Sim, também. Muito paciente apneico. A apneia são pausas respiratórias durante a pandemia. Isso tem que ser tratado. O dentista, na área para a odontologia, o dentista ele tem a ele avaliar o sono dos pacientes. Primeiro que os dentistas têm muito contato, né, com os pacientes no dia a dia, né, no odontológico. Então, existem sinais que podem ser identificados, porque o dentista ele está olhando a face do paciente, está olhando o perfil do paciente, a própria arcada dentária, né? Então a gente tem... Vaninha, a Ana Regina está falando que a tua voz está falhando. Tu tenta pegar um pouquinho mais próximo, mais próximo aí do telefone. Está falhando a tua voz, às vezes a gente não está escutando ela. Tá. Então, assim, a gente sabe que melhorou. O ronco, né, ele pode ser um sinal importante para uma doença bem mais que é a apneia obstrutiva do sono. E o dentista, ele tem tantos contatos, as pessoas que passam no consultório, né? Ou então até os parentes, a gente se preocupar em perguntar sobre a qualidade do sono das pessoas, né? Então a gente vai começar a ver que existem. E uma forma do dentista já começar essa avaliação é durante a consulta. Isso também porque, como ele trabalha nos pacientes, ele está vendo a forma facial, o perfil dos pacientes, a própria forma da arcada, né, a postura da língua. Então, tem vários sinais que podem estar comprometendo e indicando que o paciente tem um problema maior do que o ronco, que é a apneia. Certo. Então, assim, a gente sabe que o papel importante do dentista é no ronco, apneia e bruxismo, tá? Mas quais são as consequências dessa apneia e o que seria essa apneia? Porque muitos aqui não sabem o que é apneia, não, né? Sabem, a apneia a apneia é uma interrupção, né, do fluxo aéreo e que ela ocorre exatamente na área da orofaringe, né? Por isso que tinha o retentor lingual, né, que era muito usado antigamente, porque é atrás da língua que ocorre, que colaba, né, colabam os tecidos e o ar para de passar. Então, na hora que falta o ar, a apneia, falta de ar, né? Na hora que falta oxigênio no cérebro, o paciente desperta. E existe a apneia leve, né, que a apneia leve você tem 5 apneias, de 5 a 15 apneias por hora. Só que aí também tem a apneia moderada, que é de 15 a 30, e a apneia grave, que compromete demais, né, a vida do paciente, que é você ter 30 interrupções, né, ou apneias ou hipopneias no período de 1 hora. De acordo, na verdade, com a academia americana... De acordo com a Academia Americana, a partir de 15 paradas respiratórias em 1 hora de sono, já tem um risco cardiovascular importante. Importante, exatamente. Ô, Renata, o risco de desenvolver. Sim. E é muito importante a gente ver que você falou a apneia leve, moderada e severa. Elas são progressivas, né? Sim, sim. A tendência é que a gente vai envelhecendo, né? E essa apneia vai piorando. Mas existem algumas... Foi envelhecendo. Envelhecendo, engordando, sedentário, tudo isso é pior. Mas existem alguns fatores que são individuais, né?
para que essa apneia ela dê uma estabilizada ou até regrida mesmo, né? Sim, sim. São as mudanças, né, Vânia? As mudanças no estilo de vida, né? Então, emagrecer é super importante, Exatamente. né? Então, existe dos fatores de risco, são aquelas pessoas que têm, né, o diâmetro aqui, né, do pescoço maior. Quanto maior o diâmetro, a gente sabe que tem mais gordura e tem mais risco de obstrução. Então, é uma das coisas que a gente avalia na consulta, né, a gente mede. Isso. Né, E a Vânia? língua também engorda, né? Sim, engorda tudo, exato. Engorda tudo. Muita gente não sabe, né? Se você engordando até E a às vezes engordar não é uma coisa boa. tratando linguagem. É isso. Sim, sim, vamos falar do palato ogival. E aí, doutora Vânia, é show nesse assunto. Quando a gente olha para o paciente, para a sua cavidade oral, a gente vê a forma do palato. Essa forma do palato, quando ela está estreita, a gente fala que existe uma falta de espaço funcional para a língua. E saber que tudo que acontece, até tem um modelinho aqui, tudo que acontece nessa região, né, que é a parte interna, né, da boca, o palato, existe um estímulo, quando ele está normal, de uma postura de língua que está mais superior. Isso leva a um desenvolvimento. Só que nos pacientes que têm riscos, né, de ter uma apneia, os apneicos, a gente vê essa forma do palato, ela mais estreita, mais ogival. A postura da língua, a língua não consegue ficar numa região tão estreita, então ela vai para baixo e para trás. Por isso dá um problema do colabamento, da obstrução na passagem, que é pelo nariz, e passar aqui pela orofaringe. Então, a gente tem ainda outros sinais. Tem mais oclusões, mordidas cruzadas, mordidas abertas. A gente vê também freios, né, labial infectado. Então, assim, até a forma, né, da arcada, às vezes uma postura também de um apneico que chama atenção. O apneico, né, ele tem um comprometimento respiratório, então ele altera a postura, aquela cabeça mais para frente, aquela falta do desenvolvimento da articulação. Isso tudo leva a um fechamento dessa artéria. Da via aérea, exato. Então, a gente conta também... Posso falar? Vocês iam falar alguma coisa? Não, eu estava pensando aqui, né, sobre o diagnóstico, porque é importante que a gente fale, né, que antes a gente vai olhar o paciente como dentista, a gente vai perguntar sobre sono, mas o diagnóstico é bem importante, né, Renata? Sim, sim. E aí, como é que vai? Como é que vocês costumam fazer o diagnóstico no consultório de vocês de um paciente que chegou com queixa de ronco? De ronco. Lembrando, assim, também da importância da avaliação médica, né? Isso. Tanto se a gente perceber, né, que a questão começa nas vias aéreas superiores, a gente tem que pedir ajuda de um otorrino, se a gente acha que também precisa reavaliar esse pulmão, né? Então, aí entra o pneumologista, se a apneia já chega, né, num nível maior do que 15 paradas, né, por hora, a gente já pode também ver com o cardiologista, né, a questão cardíaca, mas eu também queria lembrar que outras especialidades odontológicas também trabalham junto com a gente. A ortopedia funcional, né, a ortodontia, né, fazendo essa expansão, né, do palato. Já precoce, né, Vânia? Já precoce, né? Já precocemente, já, porque a apneia pode começar na infância, e na infância é gravíssimo, porque compromete o crescimento, né? Exatamente. Às vezes a gente vê pais com medo que o filho faça a cirurgia de adenoide, né? De hipertrofia da adenoide. E isso é um risco de apneia muito grande, né? Então, assim, eu entendo um pai. Eu acho que eu também teria. Enquanto adulto, ele pode ter até 5 paradas
respiratórias em 1 hora, isso é considerado normal, a criança ela não pode ter nenhuma. Tá? Nenhuma. Uma criança Então, que ronca, o pai tem que ter muita atenção. Que né? tem o sono agitado, né? Exato. Que se mexe muito, se vira muito durante o sono. Pois é. distraído, E aqui também o padrão da criança que não dorme bem, né? Que é ter olheiras, né? Não consegue manter a concentração na escola. E aí tem dificulta a aprendizagem. Então, o papel é bem importante do dentista, tanto precocemente com a ortopedia, a ortodontia, e no adulto a gente tem uma formação específica, que é a odontologia do sono, que a gente entende da parte de sono, né, do paciente de uma forma geral, para que utilize os aparelhos intraorais. Intraorais. Gente, se a cirurgia de adenoide... olha, se a cirurgia de adenoide resolve, tá? Se só a cirurgia tudo é multidisciplinar, né, gente? A cirurgia de adenoide é uma coisa muito importante. A cirurgia ortognática também bem indicada é muito importante também. Então, é aquela história, né? O diagnóstico... Então, mas isso vai depender, tá, Bruna? Respondendo assim, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Ele vai para o otorrino. Se ele tiver adenoide crescida, a adenoide ela é uma carnosidade que cresce na cavidade, lá na parede posterior da cavidade nasal, tá? E as paradas respiratórias, elas acontecem na apneia, elas acontecem muito mais retrolingual e retropalatal. Então, são sítios de obstrução diferentes. Se essa criança ela for uma criança que tem um palato atrésico, uma criança alérgica, que tem assim as adenoides crescidas, hiperplasia de corneto, desvio de septo, às vezes, operando só isso resolve. E às vezes não. Às vezes a gente tem que sim entrar com ortopedia. Com ortopedia funcional dos maxilares, exato. Isso. Parte... até porque a maxila ela é o assoalho da cavidade nasal, né? Então, quando a gente faz essa expansão, a gente aumenta também a perfusão nasal. Exato. Então, na verdade, assim, o trabalho conjunto, né, das especialidades é muito importante. E, assim, mais importante porque a parte, você chegar e fazer um aparelho é uma coisa relativamente simples, né? É importante, lógico que não é também tão simples assim, você tem que saber usar a medida certa, até quando você pode colocar essa mandíbula para frente, avançar essa mandíbula, tem hora que falta avançar essa mandíbula, até quanto você pode fazer isso. Então, assim, lógico que tem os detalhes da técnica, mas o mais importante no tratamento da apneia, do próprio bruxismo também é o diagnóstico. Porque você, na hora que você vai fazer um diagnóstico de bruxismo, tem que ver se o paciente tem apneia, para você fazer o aparelho certo, né? E Vânia quer falar, porque aqui todo mundo quer falar. Fala, Vânia. Né? Esse diagnóstico precoce, a gente vê que intervenções, quando ele é da área, né? O ortopedista, ele é da área de ortodontia, ortopedia funcional, ele já tem esse olhar para... Porque quando você faz crescimento, melhora as funções. E a função mais prejudicada realmente é a função respiratória. Mas a gente pode intervir com tratamento em idades precoces, né? Como a gente falou, vocês falaram agora, até as indicações, né, para avaliação com otorrino. Mas o dentista, ele tem um grande arsenal em idades precoces de colocar aparelhos. Então, existem aparelhos que são indicados numa dentição decídua, numa dentição mista inicial e até tardia. E existe também o tratamento, né, fase de adulto jovem para frente. E quando, né, as meninas falaram aí sobre o tratamento de adultos, então a gente já viu que perdeu essa fase do crescimento e vai ter que fazer compensação para corrigir essa falta, né, de relação, de equilíbrio, espaço bucal, da postura de mandíbula, da postura de língua. E voltando ainda, né, para o que passou aí bem rápido, essas meninas falando, é sobre os exames que a gente precisa
solicitar para chegar também Sim. onde a gente tem uma boa anamnese, né, para saber do sono. Existem questionários específicos validados que a gente vai ver, né, Aplicar. pontuar. E a gente também tem essa avaliação clínica, odontológica, né, que a gente tem condições de fazer, o dentista, mais exames complementares. A polissonografia é um exame que vai avaliar toda a estrutura do sono. Então, ainda é o exame mais completo, né, que a gente tem. E isso é uma requisição muito assim importante para fazer o tratamento. Existem outras orientações, né, e outros exames também. Então, eu queria, antes da gente falar do adulto e do tratamento, pensar em arsenal, né, que a gente precisa para chegar a uma opção. Então, Vânia, a gente pensa que tem um passo a passo, né, do dentista. Então, ele precisaria de uma avaliação médica, né, normalmente um otorrino, tanto na criança como no adulto, né? A não ser que ele tenha uma insônia associada, às vezes ele vem do neuro, comorbidades, né? Precisaria da polissonografia, que é o padrão ouro para avaliação Para fechar o e diagnóstico. E depois disso ele vai fazer a anamnese dele detalhada, né? Para cada caso. No caso do adulto, a gente teria controle da apneia, né? Por se tratar de uma doença progressiva e grave, que a apneia mata, né? Se não tratar. Então, o dentista tem um papel importantíssimo, né? A gente aqui está falando, eu estou resumindo, gente. O papel é muito importante, né? Na qualidade de vida e para que a gente viva uma memória boa, que a gente envelheça bem, Qualidade, né? Qualidade. A gente sabe que a apneia, ela interfere também na função cognitiva, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes, assim, a gente tem muito gente idosa na família, começa a ter esquecimento. Esquecimentos. Né? Porque, na verdade, se você não dorme bem, você não consolida a memória. E até então, mesmo, às vezes... assim, a gente tem a possibilidade, como dentista, enquanto acompanhando esse paciente que está em tratamento com a gente, como esse tratamento normalmente é um tratamento longo, né? A gente não faz isso rapidinho, e vocês depois podem até falar mais sobre isso, que não é uma coisa que a gente vai colocar para casa, né? Está o não é assim. A rigor é para o paciente voltar sempre. Eu tenho certeza que as meninas também notam isso, mas quando o paciente está muito bem, ele nem acha necessário aparecer no consultório, né? Ele está muito bem resolvido, ele com o aparelhinho dele. Mas é muito importante essa volta, dizer como está, né? Porque o acompanhamento, né? E vai chegar um ponto que talvez tenha que avançar mais. Então, tem que ter um acompanhamento. Uma coisa que eu queria também, né? É importante. E monitorar os efeitos colaterais, porque o aparelho, o AIO, né, que é o aparelho intraoral, não é um aparelho de movimentação ortodôntica. Exatamente. Então, não é para os dentes mudarem de posição, mas isso pode ocorrer, entendeu? Então, a gente precisa ver se está havendo. Se está havendo. Então, Vânia é doida para falar. Pode falar, Vânia. a gente recebe pacientes até com indicação. Olha, eu quero um aparelho ortodôntico para o sono. Então, não é aparelho ortodôntico. Isso, excelente. Tem o trabalho de alinhar dentes, movimentar dentes. Mas o aparelho do sono, ele vai fazer com que diminua esse estreitamento da via aérea, da colapsidade. É o objetivo desse tratamento. E isso a gente tem os aparelhos que fazem o avanço mandibular. É esse avanço que traz a postura da mandíbula para frente e que traz também junto a língua. Então, isso faz com que a paciente se normalize. É importante também, né, Vânia, lembrar que o aparelho intraoral
é uma opção também de tratamento, sendo o CPAP, né, o padrão ouro de tratamento. Só que é bem mais simples, se tudo estiver dando certo, colocar um aparelho na boca, do Isso. que realmente você colocar água, precisar de uma fonte elétrica, precisar de uma máquina, de uma máscara, né? Então, a adesão ao aparelho é sempre maior, e isso tem dados mesmo científicos, revisões sistemáticas provando isso, né? Mais de 5 Que a anos. adesão, que o tratamento com CPAP é um padrão ouro. Porém, em termos de adesão, não é tão Não, grande, né? isso. Inclusive em Não é. pacientes jovens, porque as Exato. pessoas pensam que só o idoso tem apneia. Não Não, é. A é. criança tem apneia, o jovem tem apneia, e cada vez mais, né, Renata? A Cada vez gente mais. tem visto isso. Depois da pandemia, então, que os jovens ficaram mais parados, mais home office, aumentou o índice de depressão, né? Exato. E também mais Casa, sedentários, né? Mais É. sedentários. mais Né? Uma coisa sedentários. muito importante é a atividade física. E também trabalhar músculo de língua e tudo com fonoaudiólogo, né? Por isso que o fonoaudiólogo também faz parte, né? Da equipe multiprofissional. O fonoaudiólogo. Uma pergunta aqui que não quer parar, não quer calar. Quem ronca mais? Homem ou mulher? Ah, Tanto quem ronca mais e tem mais apneia é o homem. Mas quando a mulher né? entra na menopausa, Agora, muda tudo, hein? muda Muda tudo. E a tudo. gente começa a ter o meio igual, né? O risco fica igual. Quando a A mulher... etiologia da apneia é homens acima dos 45 anos, tá? Embora eu acho que isso está mais já desatualizado, tá precisando fazer um trabalho aí novo, porque essa idade está mais recente. Os Tá bem homens muito jovens, Temos outra pergunta aí, ó, de Bruna. A ativação do aparelho é em momentos definidos ou varia? Quem vai responder? Vânia ou eu Doel? não vi. A ativação A ativação do aparelho é em momentos definidos ou varia? Exata. Você quer responder? Né? Toda estratégia, todo planejamento de um aparelho, ele é individualizado. Então, Do avanço também. você vai ter não só toda a parte, né, de registros que são feitos para saber o quanto precisa, e mudança de avanço para que a gente consiga esse resultado, essa melhora na apneia. Só que tudo isso ele é supervisionado, é acompanhado. Então, o tratamento ele tem que ser acompanhado a curto, a médio e a longo prazo. Inclusive porque, durante esses avanços, que são gradativos e individualizados, a gente tem que acompanhar a do paciente. Então, que a gente nem precisa fazer todo o avanço que foi e faz um acompanhamento também através de um aparelho mais simples que faz a questão do sono, que é um aparelho que é o Biologix. Né, que a gente pode validada, que a gente pode acompanhar o trecho mais importante, que é a oxigênio. Então, a gente pode fazer acompanhamento e, no final... Tá ruim o áudio, Vânia. Tá ruim. Enquanto Vânia vê o áudio dela, é o seguinte também, que a gente, cada um puxando a sardinha, né? É o seguinte, a gente também, na hora do avanço, tem que observar como o paciente está com o aparelho, porque também ele pode começar a sentir alguma dor. Então, por isso que é muito importante um acompanhamento bem de perto. É contraindicação você ter uma DTM? É contraindicação, Doia? Não, mas aí o paciente que já tem DTM diagnosticada antes da apneia, você já faz um avanço menor inicial. E vai fazendo os próximos avanços com o tratamento, juntando com o tratamento da DTM também, né? Olhando a DTM também. O paciente não pode sofrer, né? A gente tem que trabalhar de uma forma que melhore a apneia associado, sem trazer outro transtorno ao paciente. Né? Quando o paciente ele é bruxista, o que é que a gente tem que alertar ele durante o uso do aparelho?
Na verdade, você tem que já ver um aparelho que resolva as duas coisas, né? Tanto o bruxismo como a apneia. E ele precisa ter... Já começa, então, pela escolha do modelo do aparelho. Já começa pela Não é escolha do qualquer aparelho que o modelo. paciente bruxista pode usar. Não, de forma nenhuma. Você já tem que ter um aparelho que tenha que seja um aparelho mais forte e que não prenda tanto, que tenha O um movimento, tem a certo movimento, lateralidade, né? uma lateralidade, pronto, exato. Uma lateralidade, que aí... E a gente tem aparelhos para pessoas que já usam próteses móveis. Tem gente que acha que porque usa prótese móvel não pode usar. Mas tem aparelho específico para isso, tem aparelho específico para quem faz bruxismo. Então, assim, por isso que é preciso estudar. É uma área muito promissora na odontologia. A apneia está sendo mais estudada. Os pacientes estão tendo o diagnóstico, né? Porque sempre existiu e o paciente não tinha o diagnóstico. E Hoje a outra, gente tem mais diagnóstico, e exato. diagnóstico impacta na vida total, Exato. né, doutora? E Você é prova viva de que muda tudo, né? Quando a gente trata o som. gente, não vamos falar aqui não, né? Ah, não, fale. Minha gente. Não. Deixa eu falar, não. Quem me conhece sabe, quem me conhece sabe o quanto a minha vida mudou depois que eu comecei a tratar a apneia. É isso mesmo. Eu era uma pessoa que não conseguia assistir uma palestra. E olha, eu cochilava no meio da palestra, porque... mas eu tinha o problema de não roncar, eu não roncava. E meu marido roncava. Nem todo paciente ronca, né? Exato, isso é um alerta até, é um alerta. Então, meu marido roncava e eu queria que ele fizesse a polissonografia. E ele chegou para mim e disse, eu só faço se você fizer, porque você também ronca. Aí eu perguntei aos meus filhos, minha ronca mesmo. Aí eles disseram, manhã você não ronca, você ressona. Aí eu, o quê? Ninguém nunca me contou isso. Aí eu fui fazer o exame e tinha essa sonolência tão clara, às vezes, assim, a gente é da área, né, gente? Isso acontece tanto. A gente é da área. E eu achava que essa minha sonolência era porque eu acordava muito cedo, porque eu trabalhava muito. Mas não era. Eu tinha uma apneia moderada, 19 paradas. E uma coisa que eu tinha muito constante eram pesadelos. Eu tinha pesadelos. Exatamente. Eu acho que na hora que faltava o ar, eu tinha pesadelo. Nem sonha. Eu agora, eu não durmo mais. Ou então tenho muito pesadelo. É bem comum a gente ter. Então, assim, a sonolência é um sinal importante, né? É muito importante. Quem dorme bem é para estar ativo durante o dia. É para estar ativo. Né? E eu sempre fui muito ativa, mas eu era ativa a pulso. Eu vivia tomando um cafezinho, sabe, na cafeína que eu ficava alerta. E assim, a minha vida mudou totalmente. Gente, eu só quero dar um oi aqui, porque a comissão tá toda aqui, viu? Ai, coisa linda. Tereza, de Petrolina. Aninha já apareceu. Aninha já vi. Pedro tá por aí também, Mas tá todo mundo presente aqui. Tamo junto. Hashtag sempre juntos, velho. É tão bom falar de sono. Então, eu prometi a algumas pessoas que eu ia comentar sobre o do sono. Por quê? A gente recebe muito pacientes com tratamento de bruxismo durante a noite, né? Que é o bruxismo do sono. Só que eles vêm com placas. Isso, excelente. Boa. E hoje a gente tem estudos que comprovam que placas na arcada superior, quando os pacientes têm sinais da apneia, eles devem ser muito controlados. Por quê? Porque a placa, ela provoca uma alteração nas arcadas dentárias superior e inferior, que leva a uma rotação para baixo e para trás da mandíbula. Se for o bruxismo do sono, que tem sinais de risco de apneia, o ideal é que a placa seja na arcada inferior.
E se esse paciente que tem riscos, você chega ao diagnóstico que ele tem uma apneia, como o caso, né, de Eleonora, então o paciente precisa usar um aparelho intraoral, porque ele vai no ronco, na apneia e no bruxismo. Então, eu tenho que falar isso porque eu prometi que ia tocar nesse assunto. Então, resumindo, um paciente que chega no nosso consultório com queixa de bruxismo ou alguma DTM deve ser primeiro investigado para possível distúrbio respiratório do sono. Né? Sim. Então, se a gente tem aqueles questionários que a gente faz inicialmente com esses pacientes, que eles positivam para a possibilidade da apneia, a gente tem que encaminhar esse paciente para um médico para que seja solicitado o exame de polissonografia. Tá? E não a polissonografia a polissonografia é o exame padrão ouro para detectar o bruxismo. Né? Então, na polissonografia, quem pedir a polissonografia tem que pedir com o eletrodo do masseter. Né? Sim, a do laboratório. É porque eu sou fã, gente, da polissono tipo 1. Porque a análise é muito completa. Mas ela é super completa. E outra, para insônia, para ver como é que tá o sono. Minha gente, eu acho que o paciente pode até acompanhar com outro tipo de polissonografia. Mas pelo menos uma vez ele tem que fazer uma de laboratório. A primeira basal, fazer uma basal, porque aí vê todos os distúrbios, vê o movimento de perna, né? Ver outras coisas que são importantes também para avaliar o tempo, né? Placa, quando tem bruxismo e apneia, placa não é a primeira alternativa. Não. Né? Vamos investigar a via aérea, mandar para o médico, como a Renatinha viu, e parar de botar placa em todo mundo sem investigar, porque a gente pode agravar a apneia. E a apneia realmente ela compromete a saúde e a qualidade de vida. Isso. Então, a importância do dentista que vai entrar nessa área e ter uma boa formação, dele procurar cursos, né? E pode ter base para trabalhar, porque não é apenas colocar o aparelho na boca do paciente. A gente precisa entender o problema da doença, precisa saber quais são as comorbidades associadas. Tem um refluxo, tem um bruxismo, vários problemas, né? Que a gente falou do refluxo, mas assim, então tem que pensar que tem que ter toda essa base de conhecimento, né? E saber que o aparelho é uma das opções. A gente tem... Inclusive, o refluxo gastroesofágico tem uma associação, não é isso? Com a apneia e com o bruxismo? Fala um pouco sobre isso. Fala um pouco sobre o refluxo. Esse refluxo, ele vem, né, da parte de estômago, esôfago, ele irrita a mucosa e existe um mecanismo consciente, assim, inconsciente do corpo, de tentar neutralizar, tamponar essa acidez. Aí faz até o movimento, né, do bruxismo. Esse fechamento que vai agravar e vai levar a uma apneia. Então, é muito importante esse trabalho em colaboração com outros profissionais do sono. E também, quando ele coloca o aparelho, saber que ele tem que ter esse conhecimento dos efeitos que o aparelho pode fazer. Então, existem efeitos colaterais, mas que quando o dentista tem uma boa formação, ele vai controlar, como você falou, da DTM, né? E foi muito importante você falar em formação, né? Que é importante uma formação consolidada mesmo do dentista, né? Fazer um curso maior, vai para os cursos menores para entender como é que funciona, mas aprofunda para poder tratar o paciente a longo prazo. Que a gente tem paciente de mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. 10 anos de acompanhamento. A gente, às vezes, até o paciente já não está mais casado, já tem 2 esposas, mas a dentista continua a mesma. Então, a gente tem que pensar que é uma área muito promissora, como a gente chamou a atenção. Porque a gente tem esse paciente por muito tempo controlando e acompanhando ele.
né? Não só isso, a gente tem uma população imensa Imensa, de portadores, Exato. né? Acho que é o mais promissor. 30%, 30%. Lá em São Paulo, chamado de Epsono. Esse estudo foi feito com um N de mais de 1.000 pessoas, tá? E eles constataram que cerca de 33% da população brasileira, quer dizer, de São Paulo, mas representativa da população brasileira, possui apneia do sono. Isso quer dizer que numa sala com 3 pessoas, se você não tiver apneia, alguém do seu lado Eu não tenho, mas... Eita, sou eu. Eu uso aparelho. Sou eu, gente. Eu aqui eu não tenho. Mas tô já na pré-menopausa. Aí já tô começando a ter Eita, Renatinha. A mulher, ó, fale. É. Você tá falando, vale. Na pré-menopausa. Não, mas realmente esse risco, né, de 30%, ou seja, muita gente é apneica e não sabe, né? Está com a qualidade de vida ruim e não entende por quê, né? Mas então, a mulher, na fase de menopausa, ela vai ter esse agravamento, né, com questões hormonais. Vamos falar um pouquinho disso. A mulher, terço da vida está na menopausa, porque se a gente tem, né, uma estatística assim, da gente viver 75 anos, então são 25 anos na menopausa. Isso tudo compromete a saúde do sono. exato. Mas aí na menopausa a gente tem a diminuição de 2 hormônios bem importantes, né? O estrógeno e a progesterona. E aí esses 2 hormônios, eles têm uma importância muito grande na manutenção da nossa musculatura. Da potência, né? Da potência muscular, da ativação muscular, do ganho muscular. Então, quando a gente tem essa perda hormonal, e até aí para academia depois da menopausa dificulta o ganho muscular, né? Como a apneia, ela é uma doença que tem a musculatura envolvida, né? Se a gente tem uma piora dessa potência muscular, isso é lógico que há uma probabilidade muito grande de a gente também ter uma piora na menopausa dos eventos de respiratórios da apneia. Porque são hormônios protetores, né? São hormônios Eles protegem. Por isso que a mulher não fica logo. A mulher vai demorando. Ela é protegida, exatamente. Na hora que ela perde essa proteção, então ela começa a igualar o homem. E peso também, né, gente? Porque é flacidez e ganho de peso. De peso, que são os fatores de risco. Sandra falou de que às vezes, como o marido muda de esposa, mas não muda da dentista. Mas existe também a odontologia do sono também salva casamentos, né? Salva muito. Porque muita esposa vai dormir, tipo, na sala, vai dormir em outro lugar, não quer dormir com o marido, porque o marido ronca. E isso atrapalha também o sono dela. Isso é ruim também para ela. Isso. Ela não está errada, né? Falando sobre o atrapalho no sono do parceiro de cama. Porque ele desperta, né? Ele tá lá para fazer o sono dele na tranquilidade. E às vezes o marido vem por causa da esposa, né? Isso. Mas assim, eu também acolho ele, porque eu digo, olha, mas o doente é você. Isso é muito grave para a tua vida, não é só por incomodar a tua esposa. Isso é grave para a tua vida. Né? E sempre tem, junto de um apneico, tem um insônia, né? Um insônia. Então, os dois estão doentes, gente. Os dois estão sofrendo. Né? Exato. Por uma coisa que a gente pode resolver, né? Exatamente. Nós e um bocado de gente que está aí assistindo a live, né? Pode resolver, um bocado de dentista que é do nosso grupo. Isso. Né? E assim, o que a gente... Quem for de Petrolina, vai para Tereza. Aí, Tereza, Caruaru tem aí, Pedro, exato. Pedro tá aí na live. Ana Regina também. Robson também. Olhando para essa área tão promissora. Isso é muito importante, porque a estatística é enorme de pacientes que estão aí precisando de tratamento, né? Então, vamos... E outra, incluir, né, como você falou, Vânia, incluir na nossa anamnese, você dorme bem, como é que você tá? Tá entendendo? Tá animado, tá desanimado durante o dia? Se você... Produtividade, porque muita gente, eu acho que é bem importante, acha que sono é perda de tempo. E isso deixa de dormir, né? E
vai estudar de madrugada, não sei o quê. Se fosse estudar, era até bom, mas o povo deixa de dormir para Vai assistir dormir série da para Netflix. assistir a série. Por favor, Mas não deixe de dormir para assistir série da então, Netflix. o que é que acontece? Hoje, Você piora a sua memória, piora seu desempenho profissional, né? Além de tudo, tem os hormônios, né? Porque tem uma baixa nos hormônios, alteração. né? O homem na testosterona, Inclusive as até mulheres. engorda, né? Porque dormir mal Isso. engorda. E a gente tem ali uma discrepância entre o fluxo dos hormônios leptina e grelina, Exatamente. né? E aí, isso aí confunde o nosso organismo e a gente engorda. Perder peso. E a gente olhando para o sono, a gente vai ver que pode estar no sono também. Um grande problema. Porque você não tem vantagem desses hormônios. Teresa está lembrando aqui que o sono interfere na libido masculina, né? Isso Porque a gente mesmo. sabe que é no sono N3 que a testosterona ela é secretada no organismo. Então, se você não cumpre corretamente o estágio de sono, aí você vai ter uma diminuição na secreção da testosterona. Né? Porque o sono tem estágios, isso é até importante, porque a maior parte das pessoas não sabem. Pensa que dormiu, apagou, acordou no outro dia. Não é. A gente tem estágios que se aprofundam, né? Então, cada estágio é responsável, né, para o metabolismo funcionar. Durante o sono, a gente funciona parecendo que está acordado, né? O cérebro está Tem um estágio que se chama estágio REM, né? Que é o estágio em que a gente tem as ondas cerebrais muito próximas às ondas da vigília. Né, Vaninha? Como são essas ondas? Então, assim, até para lembrar que a gente está no mês de novembro. Novembro Azul é um mês de alerta para problemas da saúde do homem. Então, câncer de próstata, né? E outras doenças associadas. Então, a gente lembrar que o homem tem que cuidar, né, da saúde, e isso está relacionado também com a saúde masculina. Falou da libido e tem as doenças, né? Então, cuidar do sono, você vai trazer benefícios também para a saúde masculina. A gente teve algum problema com a Leonora. Ela caiu. Ela não pediu mais para entrar aí, porque como você está no telefone do CRO, se ela pedir, é você que tem que aceitar. Tá, então minha... E outra coisa que eu acho que é importante falar, sabe? A gente trabalha numa equipe multi, né? Tem fono, tem médico, tem dentista, físio, cada um se ajudando. Isso é nutri, psicólogo para ver a parte de insônia associada. E a gente combina muitos tratamentos, AIO com fono, AIO com físio, CEPAP pode ser usado também, alternado ou combinado. Então a gente se une para o bem do paciente. Isso. Tem paciente que tem as duas coisas, né? Tem paciente que tem CEPAP e aparelho cerebral. Importante é a postura de dormir, que já é um tratamento para né, para os distúrbios do sono. A terapia posicional, você orientar o paciente a postura correta, que ele não deve dormir de barriga para cima, tá? Porque isso leva a um fechamento, né, da via aérea, a língua... A gravidade piora isso, não é? A gravidade puxa a musculatura mais para baixo. É importante começar com ações também. Então, dormir ao lado, tá? Lateral, né, para poder você não fazer esse fechamento da via aérea, mudar o comportamento, né, o estilo de vida, alimentação, até a higiene do sono, que é a orientação que a gente deve, né, indicar para o paciente, para ele... A higiene do sono é fundamental, né? E desde criança, né? Aquela coisa do ritual, horário, o cérebro entende que é bom, né? Todo dia dormir e acordar no mesmo horário, tá mais escuro à noite, mais claro de dia. Então, corpo, diminuir um pouco as telas, porque hoje a gente vive nas telas, né? Então é muito importante. A gente está vendo várias sequelas aí já em tanto crianças, adolescentes e adultos, né, por conta das telas. Então a gente tem que se ligar um pouco. Então o dentista, ele não vai só trabalhar com o aparelho e isso, não é só
Não é colocar só o aparelho na boca do paciente. Né? A gente vai trabalhar no todo. No todo. Então, não é só assim, saber ativar o aparelho, tá? Porque assim, às vezes o paciente ele olha pra gente fazendo essa ativação, ou a gente publica isso no Instagram fazendo essas ativações. Olha, se a gente ensinar um macaquinho a pegar a chave, colocar no buraco e girar, ele vai saber. Né? Mas não é isso a importância. O ajuste tem que ser individual, o aparelho é individual. Existem mais de 100 tipos de aparelhos. Mas qual é o melhor aparelho para aquele paciente? Hoje a gente trabalha pensando em individualizar cada paciente. Porque um vai responder, o outro não vai responder. Porque a gente estudou para entender quem vai responder mais. Então isso é muito importante. Então, estamos caminhando para uma avaliação mais individualizada, com as necessidades de cada caso. Né? Então, é muito importante a gente pensar. Outra coisa, assim, a obesidade. Né? A obesidade é um fator de risco bastante importante. E a gente tem que ver que isso esses hábitos, drogas, né? Tem que ser incluídos da maneira correta desde cedo. Porque eu vejo que é muito difícil mudar hábitos alimentares, de nutrição, depois fui para odontologia, e realmente é uma luta muito grande as pessoas terem esse controle de peso. Então, a atividade fundamental, né? E tem mais hábitos. É o tripé, né? Sono, atividade física, né? E nutrição. Acho que a gente não pode fugir disso. Até por isso, eu digo que antes da educação física é o paciente equilibrar a postura, porque muitas vezes ele vai fazer atividade física e ele sente dor. Então, se você trabalhar nessa área da postura, equilibrar a postura do paciente, você diminui as dores, as tensões. Então, é mais fácil ele ir para uma atividade física. Isso daí já é essa visão ampliada, né, que eu tenho. Com certeza. Eu queria falar um pouquinho que a gente tem, né, a Associação Brasileira do Sono, onde todas nós, né, somos associadas. Existe a ABROS, que é a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, né, e que as pessoas podem entrar, inclusive tem um Instagram da AB Sono, para você visitar e ver essa área mais de perto, né? Lógico, se você quer se aprofundar, vai ter o congresso agora, semana que vem estaremos lá. E vamos trazer novidades para vocês, viu? Aguardem que a gente vai publicar, mostrar o que é que essa odontologia é tão diferente, porque ela impacta na qualidade de vida a tão longo prazo, né? Porque, né? Na parte física, na parte emocional, né? A gente está melhorando o todo do paciente. Outra coisa, a gente acompanhando, né, toda essa evolução da odontologia. O problema do sono é um problema não só de casal, mas é um problema social, né? Eu atendo muito médico, Renatinha também. Então, os plantonistas, quem trabalha em turno, enfermeiros, médicos, eles têm muito problema. O trabalhador de turno, já se sabe também, cientificamente comprovado, que o trabalhador de turno ele morre mais cedo, tá? Ele tem mais problemas do que quem não tem trabalhos noturnos. Quer dizer, o organismo da gente não foi preparado para trabalhar à noite, até porque quando você era lá homem das cavernas, se você ficasse no meio do mato, o risco de você ser devorado e ser morto era muito maior. Então, então a nossa genética, a gente não tem nossas células e nossos hormônios e todo o nosso controle, ele é regulado pelo ciclo circadiano. Né? Que é o ciclo do claro e do escuro. A gente precisa do sol, né? A gente perdeu a gente precisa da claridade, deixar a casa toda clara, levar e a noite toda escura. Porque às vezes eu não correr lá em casa, tá apagando todas as luzes. Mas isso aí vai fazer a diferença em cada um, né? Que está aqui assistindo essa live. Eu acho que a gente mudar alguns hábitos. Vânia falou muito da higiene do sono, mas tem inúmeras outras coisas que a gente pode falar, né? Mas cada um de vocês pensar e já mudar na sua vida, entender que sonolência diurna não é normal, que roncar é comum, mas não é normal.
E que a gente tem que ser produtivo durante o dia. Despertar várias vezes à noite também. Não é normal. Inclusive, tendo vontade de fazer xixi, muitas vezes a gente consegue que o paciente durma a noite inteira, né? Sem despertar para ir ao banheiro, urinar, tá? Então a gente também precisa tratar disso com o paciente. E quando ele levanta para ir no banheiro, ele não volta a dormir, que se Isso. E outra, já começa a entrar em sono no meio, foi né? ótimo Vânia falar nisso, porque existe uma associação importante entre a apneia e a insônia. E o dentista tem um papel super importante, que é na apneia de manutenção. Na insônia. Na insônia de manutenção. Então, é aquela que a gente dormiu, mas acorda lá para 3, 4 horas da manhã, fica pensando. E não, então, a é gente mais comum nas mulheres. Né? Então, a gente não trata insônia, mas pode auxiliar no tratamento da insônia de manutenção. Exato. Então, essa quebra do sono, né? Esse sono que fica fragmentado, ele fica um sono de baixa qualidade. Traga todo o dia seguinte do paciente. Agora, falando nisso, a gente lembra também que quem dorme bem tem o limiar de dor, tá? Melhor, porque quem dorme mal, você tem mais dores. O limiar de dor é mais baixo. Então, é muito importante as pessoas que têm dores, né? Dores do corpo, elas também dormirem bem, porque é uma forma de recuperar, tá? Todas essas tensões. Porque o sono é durante o sono que a gente recupera a nossa imunidade. Exatamente. Imunidade, né? O músculo, né? É recuperado do sono, essas tensões musculares. Então, é muito importante. Então, não adianta fazer atividade física e não cuidar do sono, tá? Porque é durante o sono que vai melhorar toda a parte muscular. É isso? Isso. Então, male, mas durma bem, gente. E o horário? A gente está chegando aí nos nossos minutos finais, tá? Já são 15h57. A gente queria agradecer aí a participação da doutora Vânia e também da doutora Eleonora, que a gente não sabe o que aconteceu, mas eu acho que ela não está conseguindo, tendo algum problema técnico para entrar. Agradecer ao CRO pelo apoio, agradecer ao CRO também pelo apoio, por permitir que a gente esteja aqui hoje fazendo essa live para vocês. Eleonora está tentando entrar. Ela está tentando entrar, Vânia, e você tem que liberar ela. Então, foi muito bom, foi uma alegria muito ter falar de uma área. Vânia, tu tem que liberar a dor, ela tá tentando entrar, mas tu tá com o celular aí do CRO. Vê se consegue. Eu pedi ajuda aqui, viu? Eu já solicitei faz tempo. Mas eu estava aqui escutando vocês. É até bom que eu parei de tagarelar. Mas foi muito importante tudo isso que vocês falaram. A gente está agradecendo, né, vocês, o CRO, né, nossa equipe toda, porque estamos, a comissão está toda aqui. Né, Tereza, Pedro, Robson, Regina. É difícil quem vai conhecendo o sono não se apaixonar. É uma área maravilhosa. É um horário assim, difícil, né? Nem todo mundo está disponível. A gente, essa vai ser a primeira, né? A primeira live pra gente poder Falem aí nos comentários se vocês querem, o que vocês acham, se vocês querem que a gente faça outras lives. Exato. E Pedro pode participar online, Tereza, Ana. Pra gente, porque a gente vai buscando cada vez mais informações para vocês, inclusive convidando assim, médicos, fisioterapeuta, outras especialidades que a gente pode fonoaudiólogos também, né? Isso. Olha, outras lives. Vamos fazer sim. E que vocês que podem interagir, né? Eu acho que é bem importante essa troca. Vocês viram que a gente está aqui entre amigos, conversando, né? Informal. Não saiu tudo reguladinho igual a pauta, mas acho que a gente acabou permeando. Não, é verdade. Toda essa reunião, e também porque a gente sabe que a odontologia
ela está caminhando para se tornar uma especialidade. É muito importante que todos peguem, que todos... Que a gente divulgue mais. Isso. Olha, Tereza está com a ideia de a gente já fazer após congresso para contar as novidades. Ai, Vamos lá. vamos sim. Eita, perfeito. Para vocês. Ô, Tereza, já com você na live, porque você vai pro congresso também. Sim, sim. Gente, a gente só Gente, lembra que obrigada, bom, viu? né? Foi Que coisa maravilhoso. boa estar aqui com vocês. Falar de sono sempre é maravilhoso. É a paixão da gente aqui. Falar de sono é muito bom. Quem começa E dormir bem melhor ainda. Odontologia, Não escapa, não. Ninguém que começa escapa. contem com a odontologia para melhorar a sua vida, a sua qualidade de sono. Exato. Então, tá. Vamos lá, a gente está encerrando por aqui. Beijo, gente. Que ótimo na nossa especialidade. Sim, a gente ainda não conseguiu que virasse uma especialidade, tá? Mas a gente está na luta, né? A gente está na luta. Outras tá está procurando isso aí, sim. Tá? E estamos unidos para isso. E vamos conseguir sim. Exato. Né? Gente, obrigada. Gente, Até a próxima. Ou Você assistindo ou tem que encerrar, tá, participando. Daniela? Você tem que encerrar porque a live veio daí. Beijo. Um beijo. Beijo, gente.